Sejam todos muito bem-vindos ao escritório Rocha Osório Advogados. Hoje, no quadro Entrevista, vamos falar sobre direito previdenciário com o nosso especialista, Dr. Luiz Gustavo. Já vou passar a palavra para ele se apresentar, mas antes, gostaria de pedir para vocês curtirem os nossos vídeos, compartilhar, porque hoje a tese é muito importante, tá? Vou deixar para ele já começar a falar um pouquinho da tese, vocês vão entender do que eu estou falando. Eu me chamo Luiz Gustavo, sou advogado especialista em direito previdenciário, já atuo nesse ramo há alguns anos e gostaria de agradecer o convite do Dr. Guilherme e do Dr. Fábio, porque hoje eu tenho a melhor notícia para os aposentados, porque foi aprovado finalmente a revisão da vida toda. Uma das nossas áreas de atuação aqui no escritório é o direito previdenciário e esse assunto é muito importante. Dr. Luiz, queria que você explicasse aqui para o nosso público rapidamente como é que o INSS tratava os idosos, os pensionistas aí, aposentados antes dessa tese. Como é que era o tratamento? Explica pra gente, por favor. Não é à toa que o INSS é um dos maiores réus, se não o maior réu que existe aqui no Brasil, né? E antes dessa tese, o INSS ele descartava todas as contribuições anteriores a julho de 94. Então você aposentado, você que passou aí tantos anos trabalhando para poder se aposentar, você que verteu altos salários antes de 94, quando o INSS pegou a sua aposentadoria para poder analisá-la e concedê-la, ele descartou. Não se importou se você fez altas contribuições, se você pagou no teto, se não pagou no teto. Ele simplesmente descartou suas contribuições e somente considerou aquelas contribuições de julho de 94 para frente, né? De julho de 94 até a data da concessão da aposentadoria. Entendi. E o que mudou agora com essa aprovação aí recente no STF? O que temos de novidade para trazer agora para o nosso público? O que mudou é que agora, com essa tese, com a aprovação dessa tese, há a possibilidade de a gente incluir essas contribuições que foram perdidas, né, que o INSS descartou. Logicamente, essa é uma revisão, tá? Para todos os aposentados, mas aqui tem um detalhezinho muito importante, né, que pode proteger os nossos clientes também de fraudes, né? É que apesar dessa revisão ser para todos, é preciso fazer um cálculo antes para verificar se essa revisão vai ser vantajosa para esses aposentados, tá? Então a gente faz esse cálculo com cuidado, o escritório dá uma atenção para esses aposentados, a gente realiza esse cálculo e, sendo vantajoso essa revisão, né, se for aumentar o valor do benefício desses aposentados, a gente orienta, né, os nossos clientes a entrar com essa revisão da vida toda. Mas pode diminuir também? Como é que funciona isso? Sim, quando o INSS ele realiza esse cálculo, quando a gente pega essas contribuições, quando a gente aproveita essas contribuições vertidas antes de 94 e traz para o período básico de cálculo, essas contribuições, se foram menores, né, se forem contribuições pequenas, vai de fato diminuir o valor do salário-benefício desse segurado. Então, assim, é importante a gente sempre fazer essa avaliação. A gente tem que pegar contribuições maiores, altas contribuições, né? Recentemente eu trabalhei num caso, doutor Guilherme, que o aposentado, até julho de 94, ele trabalhava numa grande empresa, recebia altas comissões. Em 94 mesmo, ele foi demitido, né? E trabalhou em outra empresa recebendo um salário mínimo. Quando ele se aposentou, inclusive se aposentou por idade, a aposentadoria dele veio como um salário mínimo, né? Então, nesse caso, a gente aproveitando essas contribuições que foram descartadas pelo INSS, certamente o valor do benefício dele irá aumentar, né? Eu inclusive já realizei o cálculo desse segurado, ele de um salário mínimo passou para R$ 4.600. Que bacana, que notícia boa. Com certeza. Não é uma notícia que o INSS gosta, né? Apesar disso... apesar disso, o senhor agora falou um ponto muito importante. Talvez não seja uma notícia que o INSS goste, mas explica aqui para o nosso público se o INSS está saindo na desvantagem mesmo com a aprovação dessa tese. Porque existem algumas regras, né? Então me parece que os aposentados já perderam muito com isso, porque existe uma regra de um tempo que ele tem aí para poder correr atrás do direito dele na justiça, porque existe um período aí, sim, de 10 e de 5 anos. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais aí se o INSS realmente está saindo na desvantagem ou se ele já lucrou muito com essa maldade que ele fez aí com os aposentados.
Engana-se quem acredita que o INSS está saindo na desvantagem, né? O próprio INSS levantou o bracinho e falou: a gente vai perder muito dinheiro, ó, a Previdência vai entrar em colapso se for aprovada essa revisão. Não, isso é tudo mentira, tá? Desde 99 o INSS tem prejudicado os aposentados, pessoas que trabalharam a vida inteira para poder fazer jus ao valor do benefício que a pessoa tem direito, né? Então, assim, desde 99 que o INSS tem aplicado essa forma totalmente errada de fazer o cálculo, tá? Então, se a gente parar e vá, quanto tempo se passou, né, desde que o INSS tem aplicado essa regra totalmente desvantajosa para os aposentados, a gente vê o quanto o INSS deixou de gastar, né? Quanto o INSS deixou de repassar esse dinheiro para o bolso dos aposentados. Então nós estamos em 2022, né? Infelizmente, né, eu digo isso com bastante pesar, existe aí uma regra de prescrição, tá, na legislação federal. Inclusive eu atendi um cliente aqui onde essa regra acabou pegando ele, né? Na legislação federal existe essa prescrição de 10 anos, né? Então aqueles aposentados que já possuem, aquelas pessoas que já estão aposentadas há mais de 10 anos, infelizmente não conseguem entrar com essa revisão, tá? Porque existe essa prescrição legal com relação a essa revisão. Além disso, aquelas pessoas que têm menos de 10 anos de aposentadoria, elas só podem cobrar essa diferença maior do INSS dos últimos 5 anos, que é a chamada prescrição quinquenal, né? Então, se você analisar, o INSS lucra duas vezes. Lucrou com aqueles aposentados que já possuem mais de 10 anos de aposentadoria e lucrou com aqueles aposentados que conseguem entrar com a revisão e só podem reclamar, só podem pegar, né, de volta os últimos 5 anos, né, a maior no seu salário. Então, assim, essa revisão, como eu posso dizer, ela veio para atenuar, né, a perda gigantesca que os aposentados têm tido ao longo dos anos. Então ela não é vantajosa não é desvantajosa para o INSS, né? Muito obrigado aí pela presença aqui no escritório, nessa entrevista aqui de última hora, porque realmente o tema é muito importante. Fico muito feliz aí de levar esse conhecimento para o nosso público, e quem tiver dúvidas, não deixe de mandar mensagem aqui para o escritório, pode ser através aí do YouTube, os nossos contatos estão aí, o site vai estar aqui na descrição da legenda. Mande aí a sua dúvida, né? O doutor Luiz Gustavo vai atender, vai fazer o cálculo para vocês e vai dar a boa notícia ou a péssima notícia aí de que realmente não tem direito. Então, se o conteúdo for relevante para vocês, compartilhe o vídeo, dá o like aí, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar para quem precisa. Pode ser que você seja novo, não esteja aposentado ainda, mas tem seu parente que talvez esteja aí precisando dessa informação. Não deixe de compartilhar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um ótimo final de ano.